Bom, se você entrou dentro desse vídeo, você deve estar se perguntando por que tem uma imagem do Lula e do Bolsonaro, que vão ser o assunto principal desse vídeo, que eu vou falar um pouco a respeito disso. E vai ser a primeira e última vez que eu vou estar gravando um vídeo desses, ou gravando um vídeo e postando na internet, vai ser a última vez que eu vou fazer isso. O Bolsonaro, que para uns é um herói e para outros é um bandido, e o Lula, que para uns é um herói e para os outros é um bandido. A verdade é que não são heróis, nenhum dos dois. Não tem como você dizer, não, ele foi um bom presidente para nenhum dos dois. Você não pode botar isso para nenhum dos dois, para nenhum grande político. Ah, tem alguns políticos que fazem isso e aquilo, beleza, tá, mas a questão aqui nos grandes políticos brasileiros que exercem uma enorme influência, apesar de que políticos com menor força, com menor influência também praticam atos de corrupção muitas vezes, a questão é o seguinte, que nós brasileiros deixamos o país chegar na situação onde que ele está atualmente porque nós não temos uma opinião política boa, nós somos realmente burros. O nosso governo criou uma situação propícia a isso, que objetivava mesmo isso, que nós nos tornássemos cidadãos brasileiros que tivessem menos informação, que tivessem menos capacidade de se informar, de estudar, de aprender. E isso é uma realidade que você vê muito hoje em dia no nosso cenário educacional brasileiro. A questão é que nós brasileiros, quando chega o momento da política, quando chegam os períodos de política, que a gente vai ter que decidir um eleitor, um político, alguém para a gente pôr no poder, para tentar reverter a nossa situação na qual nos encontramos, ao invés de pensarmos juntos, de trabalharmos juntos, nós simplesmente começamos uma guerra para decidir qual político é melhor, se o meu político é melhor que o seu, se o meu político é menos corrupto que o seu, se o meu político faz mais ou menos que o seu. A realidade é que nós falamos, o governo do PT foi corrupto, o governo do Bolsonaro, que é o PSL, era o PSL, pelo menos não sei, era corrupto. Mas a verdade é que a política em si, o governo em si, ele é corrupto. A gente tem que entender isso a partir do momento que a gente perceber que essa rixa, esse negócio de porque eu sou de tal partido, então eu sou contra esse ali, não sei o que, é balela, é conversa, é mentira. Eles fazem isso para parecer que não, eles fizeram corrupção, eu não tenho nada a ver com isso porque eu sou adversário dele. Então eles enganam a gente, fazem muitas pessoas acreditarem que existe uma rixa lá dentro. Para quê? Para eles não serem assimilados os dois, para não serem postos juntos nessa coisa. Mas será que eles não têm envolvimento nenhum? Então, para isso que serve esse negócio de diferença de partido, que eu sou contra isso e aquilo. Porque na televisão, na mídia, eles vêm um contra os outros, né? Se mostram um contra os outros, quando na verdade, por trás das cenas, eles estão juntos. Isso é uma coisa que o brasileiro muitas vezes ele se recusa a ver, ele se recusa a enxergar. A gente não vê, a gente não tem noção, a gente não compreende, a gente não tenta entender isso, a gente não enxerga, a gente não quer enxergar. E enquanto que a gente acreditar que os políticos que aí estão vão mudar alguma coisa, nada vai realmente mudar. Porque o que se tem mesmo, mas o Bolsonaro fez isso, aquilo ali, não sei o que, no governo dele foi bom. Mas o Lula na época fez isso aqui, aquilo, e tá fazendo agora, foi bom. A questão é que eles nos enchem de migalhas, e acabam criando uma situação propícia que tenha assim um considerável bom desenvolvimento, digamos assim, tem algumas partes positivas, mas por fim não é bom, porque eu tô recebendo um auxílio aqui do governo aqui, eu recebi, tá? Ele fez lá um auxílio, eu tô recebendo, mas tem tantas outras pessoas que não vão receber e muitas outras pessoas que vão receber e não precisam desse apoio, entendeu? A mesma coisa, Minha Casa Minha Vida, teve gente que conseguiu casa. Aí eles vão defender o Lula até o final, mas teve gente que tentou e não conseguiu, e teve gente que possivelmente não precisava e conseguiu também.
Então não é porque isso teve uma parte boa, botamos entre aspas, que eu vou defender até o final isso, que então eu vou acreditar nesta pessoa, neste político, entendeu? Porque ao mesmo tempo que estavam sendo criados projetos sociais, que no fim não ajudavam muita gente, ajudavam certa parte da população, claro, você vai dizer, não, mas tem números, isso, aquilo. Números são facilmente manipulados. Números, eles vão mudar muitas vezes aonde você vê eles. Por exemplo, um site do PT vai falar um número. Um site que é contra o PT vai falar outro. Qual que é o verdadeiro e qual que é o mentiroso? A mídia hoje em dia, ela é mentirosa por completo. Ela sempre vai tentar de alguma maneira transmitir uma informação com o intuito de fazer você pensar de uma maneira, te influenciar a pensar de alguma maneira da qual ela quer que você pense. É o que a mídia faz, apesar dela falar que não tem, que fala de não a censura, de não sei o que, ter liberdade para se expressar, liberdade de expressão. E por fim, os jornais, eles não transmitem informações livres, o que eles querem transmitir, o que o jornalista lá quer transmitir. Eles transmitem muitas vezes o que o seu dono vai querer que você transmita, o que o dono desse jornal e tal. Eu sou mais tendencioso a isso, então você tem que fazer uma matéria, quando o assunto é esse, que vai fazer as pessoas se inclinarem a apoiar essa maneira de eu pensar. E é isso que o jornal faz, é isso que o jornal fez, e é isso que o jornal sempre vai fazer. Nós brasileiros não enxergamos que, se começássemos a pensar como brasileiros, se começássemos a entender a nossa real situação, a gente conseguiria mudar a nação. Nós temos poder para mudar tudo. Só que o problema é que continuamos, enquanto eu apoio A e o outro apoia o B, eu não vou querer me aliar ao B, eu vou tentar conversar com ele, a gente tentar entender a nossa real situação. Esse sistema que joga todos uns contra os outros, ele vem de muito tempo já. E dificilmente vai mudar. Pode passar 1000 anos e o Brasil não vai mudar. O Brasil não vai mudar. Talvez para pior, porque está piorando. A cada dia está piorando, né? Está piorando a cada dia mais está piorando a nossa situação. Cada dia mais insuportável se viver no Brasil. E infelizmente nós não conseguimos enxergar isso. Eu vejo o Brasil como uma grande nação, com um grande potencial, com um povo inteligente e trabalhador. Só que ao mesmo tempo este povo também não é inteligente. E também tem muita gente que não é trabalhador. O Brasil, ele tem todas as condições do mundo para se tornar um país de respeito, um grande país, ele tem plenas capacidades para isso. Porém, a doutrina de endurecimento ocasionado por um governo que não quer que as pessoas entendam a sua real situação em que vivem, faz com que nós não evoluímos mentalmente. Não conseguimos evoluir a ponto de enxergar que tudo que se tem lá em cima lá é uma máfia que está nos enganando. Estamos sendo enganados a todo momento. O Brasil não tem dinheiro, porque isso e aquilo. Por exemplo, o Temer cortou R$2 aquela vez do salário mínimo para economizar gastos. Tá, se o Brasil não tem dinheiro, como é que ele mantém o salário de todos esses políticos, todos os subsídios, todos os benefícios que eles recebem? Não sei o que, vale veículo, vale transporte, vale isso, vale aquilo. Tipo, se não tem dinheiro, como é que você consegue manter pagando 40 mil de salário, 50 mil, 60 mil para um cara lá, velho? Não faz sentido para mim. Daí você tem que tirar de quem já tem pouco para você poder dar o giro por cima. O giro de capital não existe para mim. Aí você vê, tipo, a esquerda, a direita, isso e aquilo, cada um defendendo as suas pautas, e por fim aquelas pessoas, elas realmente não sabem o que querem, elas não têm noção do que querem. Porque, tipo assim, os esquerdistas combatem fascismo com atos fascistas. Eles combatem opressão com opressão, combatem censura com censura. Não faz sentido pra mim. Uma pessoa, não existe, pra mim, não existem verdadeiros esquerdistas. Os caras falam de socialismo, de comunismo, mas eles não pensam realmente no coletivo. Eles são pessoas que pensam só neles. A mesma coisa vai para as pessoas da direita, que tem pautas mais capitalistas e não sei o que, falam de preservar a família tradicional. Mas o que é a família tradicional? Família tradicional,
tudo que é criado, ele parte de um conceito. Tá, o conceito de família tradicional, que é o pai, a mãe lá, os seus 2, 3 filhos, eles vão na igreja, são tementes a Deus, essas coisas, mas dentro dessas famílias também tem defeitos. Dentro das famílias ditas tradicionais, o que não é raro, você vê casos de agressão, um homem espancando a mulher, você vê casos de depressão, você vê muitas coisas, entendeu? Você vê muita coisa errada e muita coisa ruim que as pessoas dizem, não, porque essa é a família certa, mas normalmente essas famílias tradicionais têm vários defeitos. A família ideal é aquela família que você vive bem, você tem os seus problemas, mas você consegue sobreviver, você dá um jeito de mudar, você dá um jeito de reverter as situações. Para mim essa é a família ideal, família que todo mundo vive feliz, que todo mundo vive bem, todo mundo tá tranquilo, ali os dois crescem junto, o homem e a mulher, ou o homem, ou a mulher e a mulher, tanto faz. A questão é que nós pensamos muitas vezes que esses políticos lá em cima também, eles vão defender as nossas pautas. Não, porque ele defende o que eu acho certo, mas bem no fim é só um jogo de interesses, ele finge que ele defende, ele na verdade não se importa, ele não tá nem aí pra você, você não percebe, você não entende. Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, ele diz que o oprimido, ele se deixa oprimir porque ele não sabe, ele não tem noção da condição. Mas o brasileiro tem total noção, ele sabe que ele tá, por exemplo, ele acorda às 6 horas da manhã para ir trabalhar para um cara lá que paga pouco para ele. O brasileiro fala, eu recebo pouco, queria poder receber mais. Ele tem noção de que ele é um oprimido, só ele não tem a coragem o suficiente para fazer algo diferente, para poder tentar ir contra isso. E normalmente eles vão, daí recebe ali um agradozinho e foda-se, daí para, tá bom, então tá bom assim, já chega. Consegui o que eu queria. Consegui um vale alimentação de R$50. Tá? É uma coisa que eu não entendo. Por exemplo, aumentou os impostos, como esses dias aumentou o imposto de novo. Aumentou os impostos. O brasileiro acorda, que merda, cara. Pô, aumentou os impostos novamente. Que bosta, aumentou os impostos. E bem por fim, ele faz o quê? Vou ter que trabalhar, vou trabalhar. Ao invés de querer ir contra isso que está acontecendo, pegar, bater o pé, você xinga, você fica louco de raiva, mas você vai continuar indo trabalhando e você vai continuar na sua rotina dia após dia. Talvez você vai começar agora a trabalhar de noite fazendo um biquinho de motoboy ali, trabalhando, entregando comida, alguma coisa. Nós não temos coragem o suficiente para nos levantar contra o que aí está. E a questão é que vai continuar assim, vai ser sempre assim. Me dói ver a situação que nosso país está. Nós pagamos impostos, pagamos isso, aquilo, pagamos para ter direito, para ter a casa em cima da minha terra, para o dinheiro ser convertido na manutenção, para prover o que o governo, o Estado promete, as repartições públicas. Mas bem por fim isso não é nos entregue, se é entregue de muita má qualidade. Você fala do SUS e tudo mais, o SUS, beleza, o SUS, sistema de saúde grátis, excelente. Em alguns lugares ele é muito bom, é entregue com uma boa qualidade, mas em muitos outros lugares as pessoas morrem nas filas de hospital. E não é possível que não tenha dinheiro, você dizer que não tem dinheiro suficiente para manter isso, porque é mentira. Não tem como não ter dinheiro com tanto de imposto que você gasta, com quanto que você dá para o governo, para ele manter aquilo. Entende? Aí você tem vários ministérios. Em teoria os ministérios são bons. É bom você ter um ministério para cada um, porque você reparte mais a maneira, fica mais fácil de governar, de manutenir, de você organizar. Só que por fim isso acaba virando um grande esquema de lavagem de dinheiro, de lucro, de não sei o que, cara, que vai fazer com que o político lucre mais. E o que eu tô dizendo não é mentira, você analisa a corrupção que esteve presente nos governos. Quando a gente aprende sobre os governos na escola, você fala, porque em 2012, 2013 o governo petista era corrupto, teve vários escândalos de corrupções no governo PT. Não teve vários escândalos de corrupção no governo PT, teve vários escândalos de corrupção no governo como um todo, não só no governo lá de cima, lá do Palácio do Planalto, lá teve lá desde a prefeitura lá de um lugarzinho lá no interior, num estado bem esquecido do Brasil. Lá também tem corrupção. Se nos lugares pequenos tem corrupção, imagina como é nos lugares mais grandes. E você fica se perguntando todos os dias o que é certo para a nossa nação,
O que é certo a gente se informar de verdade. Só que depende da informação que você pega, aquela informação é tendenciosa, ela vai te induzir a pensar de uma maneira que você não quer pensar, mas você vai acabar pensando daquele jeito. E por fim, o livre arbítrio não existe. Você sempre, toda informação que você achar, que você procurar, ela vai ter uma tendência, ela vai tentar fazer você pensar de uma maneira, ela vai querer te induzir a pensar de um jeito, vai tentar te fazer pensar de determinada forma que não tem como, cara. Não existe isso, não existe, velho. Como que você vai viver num país assim? Porque pessoas inteligentes tem, pessoas trabalhadoras também. As pessoas trabalham, o povo brasileiro é trabalhador. Ele quer ter as coisas, só que o governo não propicia uma condição boa para ele. Você dá migalhas para ele, pro povo, mas você não resolve o problema. As pessoas falam de auxílio, tudo bem. Auxílio para quem precisa, muito bom. Excelente o governo prover um auxílio para alguém que precisa. Só que você não pode fazer com aquela pessoa um auxílio propício àquela pessoa viver a vida inteira dele. Você tem que criar uma situação, uma condição que ela vá poder ter um emprego, ela poder subir na vida de uma maneira melhor, poder trazer mais dignidade para dentro de casa, mais e mais ainda. Entende? Então, me dói muito ver a situação em que o Brasil está, mas me dói muito mais ver que o povo brasileiro não enxerga isso. Nós não nos unimos para lutar contra isso. Pelo contrário, nós nos dividimos porque nós achamos ainda que político... A gente acredita em político! A gente acredita no político, ele vem e promete uma coisa, a gente acredita, cara. Eu simplesmente não vejo esperança. Se as pessoas estão debandando, muitos jovens estão saindo do país, o que é um problema. O que quer dizer que daqui uns tempos a gente vai ter só velho no país. Pessoas estão indo embora do país. Pessoas estão menos decididas a ter filhos. Provavelmente vai ter uma diminuição na natalidade, que vai se diminuindo cada vez mais. Se diminuiu já há vários anos aí, veio se diminuindo por causa das condições. Você não quer botar um filho num país como esse, você precisa de 5 ou 6 mil reais por mês para ter uma condição boa para você criar um filho, cara. Porra, tá de sacanagem. Como você vai ficar? Você vai criar uma criança num lugar assim? Não existe. Não existe. Essa é o que eu acredito, é o que eu penso. Bom, tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu não vou me prolongar muito aqui. Foda-se, o Brasil já tá nessa situação aí. E a única coisa que a gente precisa é que o povo brasileiro acorde. Todos nós acordemos. Temos que acordar e chegar à nossa situação, entender a nossa situação, o que está longe de acontecer e vai demorar muito, 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 muito ainda. Porque as pessoas que se dizem patriotas, porque eu sou patriota, eu defendo o Bolsonaro, não são patriotas. Eles não são defensores do Brasil, eles são defensores do Bolsonaro, entendeu? E a pessoa que fica falando bem do Lula porque na época eu ganhei isso no governo Lula, eu tive a oportunidade de ter isso, mas outros milhões de pessoas não tiveram. Essa é a questão. Você teve a oportunidade e outros milhões de pessoas não tiveram, por causa de um esquema de corrupção que já foi comprovado, já foi escancarado, é nítido. É isso, tá? Passar bem, Brasil, cavalaria.